A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui novamente com muito carinho, muito prazer de estarmos juntos com vocês. E hoje nós vamos apresentar um capítulo de Nosso Lar que fala sobre a organização dos serviços na colônia de Nosso Lar. É muito interessante esse capítulo. Vamos ao programa hoje falando sobre acontecimentos imprevistos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor da vida, agradeço pela bênção de mais um amanhecer. Que meus pensamentos sejam iluminados, minhas palavras edificantes e minhas ações guiadas pelo amor. Dá-me serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para transformar o que precisa ser mudado e sabedoria para reconhecer a tua vontade em meu caminho. Que eu seja hoje instrumento de paz, esperança e bondade, espalhando luz onde houver sombras e confiança onde houver medo. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de acontecimentos imprevistos. Enquanto a barca da reencarnação navega nas águas tranquilas do prazer, todos os acontecimentos eram enriquecidos pelos sorrisos, pela imensa alegria de viver. Sim, quando a gente está bem, tudo está bem ao nosso lado, né? Felicidade plena, total. Tinha a impressão de que te encontravas no verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações com o processo da evolução. Mas, inesperadamente, porém, foste surpreendido por ocorrências imprevistas e te encontras tomado de surpresa e desencanto, acreditando-te desamparado e sem socorro da divina providência. Sim, por isso que nós falamos, acontecimentos imprevistos. Quando você menos espera, as coisas acontecem num primeiro instante inexplicável, depois você vai tomar conhecimento de um fato e que te pega de surpresa, vai fazer com que você saia da zona de conforto para começar a lutar. Sucede que a Terra é a escola abençoada que faculta o progresso intelecto-moral do espírito, que nela se reencarnam, invariavelmente são devedores das leis soberanas da vida, que desfrutam da oportunidade feliz de reparação dos desvios que se permitiram em existências anteriores. Fato indiscutível. Se estamos reencarnados no planeta Terra é porque somos espíritos ainda devedores. Se fôssemos espíritos elevados, não estaríamos aqui. Tais sucessos imprevistos objetivam convocá-los para a reflexão e a libertação
dos encantos do prazer, ensinando-os a encarar a transitoriedade do corpo ante a realidade de seres imortais que somos. Esse período de transitoriedade, porque nós passamos aqui por um período muito curto, por mais que a vida seja longeva na Terra, as pessoas estão vivendo 100 anos, acima de 100 anos hoje, mais de um século, ainda é muito pouco, perto da vida espiritual. Nesse sentido, o sofrimento se apresenta como benfeitor por despertar a consciência adormecida e propor-lhe a visão correta para comportamento durante a existência. Então, muitas vezes nós somos sacudidos aí, para sair do ócio, sair da ociosidade e voltar ao campo de batalha, trabalhar novamente para a nossa preparação. E quanto mais você vence, mais experiência se adquire, não só para ti, mas pode também auxiliar outros, familiares, amigos. Não poucas vezes tudo parece transcorrer normalmente. Estão programadas pelos cuidados pessoais as metas para o futuro. E de surpresa desencarna um ser querido, deixando soledade e amargura. Soledade é um estado de quem está ou se sente só em solidão, Então ele está em solidão, em amargura. Em outras ocasiões, os negócios que funcionavam em ordem sofrem alteração e a empresa, muito bem estruturada, se decompõe, cerra as suas portas. Quantas vezes os empresários de renome, inclusive, com vários funcionários, têm que fechar as suas empresas, cerrar as portas. Certos dias apresentam-se assinalados por desencantos e afetividade que parecia preencher os espaços emocionais, experimentam choques variados com resultados do desalento e de dor. Em momentos outros, enfermidades degenerativas ou simplesmente vigorosas apresentam-se com volúpia, produzem deliberação das forças numa conspiração aparente contra o bem-estar e harmonia do organismo. Pois é, em com muitos casos, a pessoa do nada adoece, tem problemas. Tudo isso faz parte, estão aí ligados à aprendizagem. Repetidamente surgem conflitos que se ignoravam e transtornos emocionais sacodem o indivíduo, ferem alegria e perturbação, também a emoção. Mexe com o seu lado emocional. E quando altera o nosso lado emocional, criamos problemas sérios. Sempre surgem em todas as vidas esses fenômenos inesperados, porque fazem parte do programa de iluminação da humanidade. Ninguém que se encontre indene, quer dizer, que não sofreu perda, dano, livre de prejuízo. Todos nós já passamos por esses problemas, a sua ocorrência. Eles se apresentam e esperam ser bem recebidos, mesmo macheteando a alma e retirando aparente tranquilidade. O físico é um mundo das ilusões e das fantasias. As pessoas têm um corpo perfeito, escultural, jovem, belo, mas não sabem que no futuro vai ser um velho, uma velha, carcomida pelo tempo, porque não tem jeito. Faz parte do envelhecimento normal do ser humano. O espiritual é aquele que de onde se procede e para onde se retorna. O importante é o espírito estar sempre jovial, Mesmo que o corpo esteja já macerado pelo tempo, o espírito deve estar sempre, nunca deixar o lado da criança morrer, porque ele sabe que a vida é passageira aqui, principalmente os espiritualistas. A vida na Terra expressa-se conforme o nível de consciência e de evolução de cada criatura, resultando das ações anteriores. As ocorrências têm lugar conforme a origem e sempre proporcionam um recurso de transformação moral. Dessa forma, exercita o desapego de tudo quanto te retém na retaguarda. Começa a libertar-se das coisas e questões que não podes conduzir-se para sempre. Treina a simplicidade do coração e a fraternidade legítima. Reparte com o teu próximo tudo quanto representa excesso e que o egoísmo retém em mecanismo de precaução para o futuro. Então, nós temos que treinar essa simplicidade de coração. As virtudes, elas são conquistadas, meus queridos irmãos. Não é da noite para o dia. São com exercícios, dedicação que você vai conseguindo. A sede de prazeres e a ânsia de poder constituem grandes adversários do processo autoeliminativo, retém o indivíduo nas paixões imediatistas, porque o impede de viver as saudáveis experiências da renúncia e da abnegação. Quantos de nossos irmãos a gente tem visto hoje, que estão com um cargo elevado e se sentem senhores de todos os demais, sabendo que aquilo ali é transitório, estão adquirindo responsabilidades para as futuras encarnações, enfim, sofrimentos atrozes os esperam, porque desconhece esses valores que estamos passando aqui para os amados ouvintes,
que estão também sendo vindo direto para nós, né? Primeiro falamos os primeiros a ouvir. Esse poder transitório, né, ele causa muitos problemas com aqueles que não têm uma visão do futuro espiritual. Qualquer forma de apego é prejudicial ao espírito, que se deve descondicionar das falsas necessidades que a modernidade impõe. O essencial é sempre menos volumoso, significativo do que o secundário, e que se apresenta como de grande importância. O seu valor, porém, é atribuído por aquele que se lhe agarra, destituído, no entanto, das qualidades que lhe são concedidas. Meditemos. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos apresentar um capítulo de Nosso Lar que fala sobre a organização dos serviços na colônia de Nosso Lar. É muito interessante esse capítulo e a gente nota assim, que há uma preocupação muito grande na espiritualidade de fazer uma organização da melhor forma para que os serviços possam fluir dentro dos princípios legítimos da fraternidade cristã. Assim é que, decorridas algumas semanas do tratamento ativo de André Luiz, lá no Parque Hospitalar de Nosso Lar, ele pela primeira vez saiu em companhia de Lísias. Ele ainda não conhecia praticamente nada da colônia Nosso Lar. Eles tiveram algumas semanas em tratamento e agora, pela primeira vez, ele estava saindo. Impressionou-me, diz ele, impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro, Lísias, de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Então agora Lísias vai explicar para ele onde exatamente eles se encontram, né? Então Lísias diz aqui, estamos na área do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui, naquela região do Ministério do Auxílio. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Vejam quantas tarefas Lísias listou para o André Luiz relativos a trabalhos, a ações a serem desenvolvidas nesta região do Ministério do Auxílio, em que nós podemos listar aqui o atendimento a doentes, né? Ouvem-se a rogativa, quer dizer, atendimento a preces. Essas preces são selecionadas para ver como que vai atender da melhor forma este ou aquele pedido, para a preparação de reencarnações para espíritos que estão já em vias de fazer o planejamento reencarnatório para irem para a Terra. São organizadas turmas de socorro aos habitantes das regiões sofredoras do Nosso Lar, ou então de pessoas que estão sofrendo aqui na própria Terra, e são estudadas soluções para todos os processos que se prendem aos problemas do sofrimento. Há então em Nosso Lar, perguntou André Luiz, né, um Ministério do Auxílio? Aí o Lísias responde, como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação
dos que nos presidem os destinos, sob orientação dos espíritos superiores. Então, aí o que o André Luiz quer saber, a primeira vez que ele está saindo, então quer dizer que tem o Ministério do Auxílio, claro que tem, e isso está sob orientação dos espíritos que presidem aos nossos destinos lá na colônia do nosso lar. E fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu: não tem visto nos atos da prece o nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, como nós já, em estudo anterior, tivemos a oportunidade de falar, que o André Luiz, pela primeira vez que ele pôde ser levado a um salão maior do hospital para assistir toda tarde em nosso lar, às 18 horas, tem a prece coletiva, toda a colônia em prece naquela hora. Então reúne-se a direção de nosso lar, né? O presidente, né? O diretor de nosso lar, e além governador, eles chamam de governador, né? Governador espiritual, e ele está cercado por 72 colaboradores. Esses 72 são, pois, os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. Olha que interessante. 6 ministérios. Cada ministério com 12 ministros. Se nós multiplicarmos, teremos os 72 colaboradores que estão referidos, que todas as tardes, às 18 horas, reúnem-se, né, com a presença do governador para a prece coletiva de nosso lar. E, naturalmente, a apresentação dos corais, né, que trazem músicas maravilhosas para que haja a harmonia dos corações na colônia Nosso Lar. Então ele vai falar agora sobre quais são os ministérios de nosso lar. São 6 ministérios. Então nós temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Então, repetindo rapidamente: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Diz o Ulisses aqui que os 4 primeiros ministérios nos aproximam das esferas terrestres, ou seja, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento relacionam-se aos trabalhos ligados à crosta terrestre. E os outros 2 ministérios, que é o Ministério da Elevação e o da União Divina, esses relacionam, né, a nosso lar ao plano superior. É a integração da colônia com os planos elevados, através desses 2 ministérios citados, que é o Ministério da Elevação e da União Divina. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Valendo-se da pausa natural, exclamei comovido: nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Isso é natural, porque nós aqui encarnados, se nós não temos esse conhecimento básico que a doutrina espírita nos traz, nós não conseguimos nem passar pela nossa cabeça que após a morte nós vamos encontrar um mundo inteiramente estruturado, organizado, com administração complexa, tudo em direção ao bem. Evidentemente, estamos falando das colônias em volta do planeta, que já estão direcionadas no serviço do bem e que atendem às zonas de sofrimento, né, ligadas ao umbral, às trevas, e que atendem também os problemas relacionados à crosta terrestre. Né? Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Muito bonito isso, né? Tanto a questão de ordem de serviço na Terra,
que são serviços de qualidade e benefício da evolução do planeta, procedem do plano superior. E o pensamento humano, que é na criatura primitiva, no selvagem, transforma-se num potencial criador quando está inspirado por mentes que funcionam nas esferas superiores. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que a sua base, os seus raios iniciais, partam aqui de cima. Então, muito interessante isso para nós entendermos que o mundo dos encarnados é um reflexo do mundo espiritual que circunda o nosso planeta. Se nós aqui temos organizações, muitas delas primorosas, em benefício da humanidade em geral, certamente que essas organizações procedem de planejamentos superiores, porque essas organizações existem de forma muito mais complexa, mais eficiente, mais elevada no plano espiritual. Por isso que dizemos que nós somos um reflexo da organização do plano espiritual. Inclusive a nossa natureza também reflete a do plano espiritual. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades aqui da Terra? Aí, Lisa, sem dúvida, né? Os planos vizinhos da esfera da Terra possuem igualmente natureza específica. O nosso lar, um breve resumo aqui da criação da colônia Nosso Lar. O Nosso Lar é uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Ora, no século XVI, nós temos de 1500 a 1600. Então, é o primeiro século da descoberta do Brasil, né? A partir de 1500 a 1600. Então, essa colônia foi fundada por portugueses distintos que desencarnaram no Brasil no século XV. Muitos portugueses vieram, depois da descoberta da Esquadra de Cabral, né? Muitos portugueses vieram depois com novas caravelas, que trouxeram novas esquadras de navios portugueses, que trouxeram muitos colonizadores para cá. Então, entre eles havia pessoas esclarecidas e que, desencarnando no século XVI, eles então foram à luta para criar a colônia. Olha que interessante. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta nos nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Se a pessoa quiser saber algo da história do nosso lar, está nos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra. Bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O Lá do Oboé. Você já reparou naquele momento que antecede o início de qualquer obra apresentada por uma orquestra? Os músicos estão no palco, cada qual em seu devido lugar. Usualmente o oboé dá uma primeira nota. Aquele é um Lá. Ele serve para a afinação geral. Logo, os demais instrumentos de sopro buscarão imitá-lo, procurando o mesmo Lá, procedendo a qualquer ajuste necessário. Quase simultaneamente, os outros grupos da orquestra farão o mesmo. Irão atrás da mesma nota. Uma regulagem fina aqui, outra ali. Pronto. Estarão todos na mesma afinação. O Lá é o mesmo para todos, o que significa que as outras notas também estarão afinadas. Esse Lá, chamado Lá 440, é fundamental, pois se cada instrumento tivesse uma afinação distinta, a sonoridade que ouviríamos seria horrível, dissonante, estranha aos ouvidos. No ano de 1711, o músico inglês John Shore inventou o diapasão metálico, utilizado até hoje, superando os feitos de madeira que eram usados até então, bastante instáveis. Aquele pequeno dispositivo com duas hastes emite o mesmo Lá e serve para referência de cantores e instrumentistas. Pensando em nossa vida moral, pensando em nosso destino e desejo de fazer boa música na alma, percebemos que esse Lá é fundamental. Sem essa referência primeira,
Mesmo que toquemos as mesmas notas de uma partitura, elas soarão diferentes. Qual seria então em nossa vida moral essa nota? Jesus. Sem dúvida, Jesus. Ele foi e ainda é aquele primeiro oboé da orquestra do planeta que soou a nota perfeita para que todos a imitássemos. Jesus, modelo e guia da humanidade, é o som fundamental, o afinador das nossas vidas. Como bons músicos, o que devemos fazer toda vez que ouvimos o seu lá? Primeiro, ouvir com atenção, com presença e humildade. Todos os sentidos devem estar presentes para que captemos aquela nota. Ela precisa estar em nossa mente para que, ao tocarmos o nosso instrumento, possa ser imitada com precisão. Em seguida, a ação. Tocar e tocar quanto precisar, até que cheguemos à devida afinação. Fazer as regulagens, os ajustes. Se preciso, trocar embocaduras, cordas, peças, até que estejamos prontos, aptos a igualar aquele som perfeito. Depois de 2000 anos ouvindo a nota, muitos ainda continuamos desafinados. Por vezes, estamos tocando, olhando a mesma pauta, mas tudo sai tão distinto. Falta de afinação com o mestre. 2000 anos e a nota ainda soa. Que músico fenomenal! Façamos silêncio em nossas almas e ouçamos mais uma vez. Silenciemos nossas vaidades, nossos desejos efêmeros e ouçamos como se estivéssemos ouvindo pela primeira vez, como um daqueles homens e mulheres simples que escutaram o discurso eloquente de um Galileu que falava do alto de um monte. Todos quantos deles se acercavam para ouvi-lo ficavam maravilhados ante a melodia do verbo e a profundidade do ensinamento. Ouçamos e depois pratiquemos, dia após dia. Deixemos que o lá fundamental de Jesus penetre fundo em nosso espírito e não mais o abandone. Perceberemos que a música dos dias se fará cada vez mais agradável e bela. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, intermediário junto ao Pai, governador espiritual do nosso planeta, estamos seguindo-te, Senhor, os passos, com dificuldades, obviamente, porque somos espíritos em atraso moral, mas estamos caminhando, Senhor, mesmo a passos lentos, em direção ao seu redil, onde todas as ovelhas se reunirão um dia, e tu serás o único bom pastor, toda essa humanidade sofrida. Em seu nome, Senhor, nessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, te agradecemos pela oportunidade que sempre nos dá de trabalharmos na sua seara de amor, de paz e de redenção. Que assim seja. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Um grande abraço, um pedido sincero a Jesus, que a paz dele esteja em nossos corações, em nossos lares, com nossos entes queridos. Um abraço para todos. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.